Homem deu carona a uma velhinha muito rica. Quando ele soube para onde ela estava indo, ele começou a chorar. Bem-vindos ao canal. Se você gosta de histórias de superação e reflexão, se inscreva para não perder os próximos vídeos, e deixe o like para ajudar o canal. Bruno teve um turno difícil naquele dia. Primeiro ele levou uma família de 3 pessoas para o aeroporto, então ele pegou alguns passageiros irritantes de um bar de esportes e os levou para casa. Além disso, Bruno teve várias outras corridas muito parecidas. O homem estava trabalhando como taxista por 2 anos e já estava acostumado com a carga de trabalho. Bruno cresceu em uma família pobre, e por isso sua vida nunca foi fácil. Seu pai sofreu uma lesão na coluna no trabalho, e estava em uma cadeira de rodas por cerca de 15 anos. A mãe de Bruno trabalhava como garçonete em um café, e tinha que passar a maior parte do tempo no trabalho. Sendo de uma família pobre, Bruno também teve dificuldades na escola. Ele muitas vezes se metia em brigas tentando se proteger dos ataques de seus colegas. Claro que brigar não ajudava o menino com seus estudos, que já eram difíceis o suficiente para ele. Felizmente a situação mudou um pouco quando Bruno chegou ao último ano, ele até conseguiu se formar com uma média de notas toleráveis. Já que o jovem era fascinado por carros e tudo que envolvia esse assunto desde pequeno, ele decidiu se tornar um motorista. Depois de terminar o curso de motorista e tirar sua carteira de habilitação, Bruno conseguiu um emprego como taxista. No início, outros motoristas o trataram com um certo desdém. Beirando a desconfiança, o jovem sem experiência recebeu as corridas mais difíceis que ninguém queria atender. O carro que Bruno pegou também era um pouco estranho, era muito velho e quebrava com muita frequência. Não se passava uma semana sem que o jovem taxista tivesse que abrir o capô e mexer no motor. Olhando para a determinação de Bruno, seus colegas balançavam suas cabeças como sinal de desaprovação, e esperavam que seus passageiros acabassem. Mas o jovem determinado não ia desistir, e muitas vezes ficava fazendo corridas até o amanhecer. Finalmente, sua determinação valeu a pena e o carro de Bruno se tornou o melhor na companhia. Ele mesmo fez todos os ajustes necessários e substituiu todas as peças defeituosas por novas. Fazendo isso, Bruno provou seu direito de trabalhar como motorista e conquistou o respeito de seus colegas e superiores. É claro que eles ainda zombavam dele de vez em quando, mas agora eram apenas piadas inocentes, com o objetivo apenas de levantar o humor do jovem taxista, ao invés de ofendê-lo. Bruno passava seus dias ao volante, vivendo a maior parte do tempo no trabalho. E naquele dia não foi diferente, o jovem recebeu um pedido de corrida para levar uma idosa para um endereço específico. Chegando na casa da mulher, Bruno buzinou 2 vezes e até saiu do carro. O homem olhou triste para o prédio de 2 andares e foi até a porta. A passageira não estava em lugar nenhum, e Bruno já estava começando a se sentir ansioso com a situação. Finalmente ele ouviu o barulho vindo de trás da porta fechada, e então a porta da frente se abriu com um barulho de dobradiças não lubrificadas. Bruno olhou para cima e ficou surpreso ao ver uma mulher idosa com seus 80 anos mais ou menos, segurando uma mala grande em suas mãos. A senhora estava bem vestida, o que levou Bruno a deduzir que sua condição financeira era boa. Desculpe por fazer você esperar. Eu não consegui terminar de arrumar as malas a tempo. A velha disse tentando se justificar. Tudo bem, senhora, eu entendo, disse Bruno para tranquilizar sua passageira. Então ele abriu o porta-malas e colocou as malas da idosa nele. Foi descoberto um pouco mais tarde que o nome de sua passageira era Carmen Vasconcelos, e ela estava morando sozinha há muito tempo. Seu marido havia falecido há 7 anos, deixando apenas algumas fotografias, e uma casa degradada precisando de reparos como memória de si mesmo. Augusto Vasconcelos havia construído a casa com suas próprias mãos quando ele ainda era jovem e cheio de energia. Infelizmente eles nunca tiveram filhos, algo pelo qual a idosa se lamentava com frequência. Ela compartilhou sua história de vida com Bruno enquanto ele a levava ao seu destino. O jovem não sabia o que estava localizado no endereço fornecido pela senhora,
pois ele não conhecia aquela cidade tão bem quanto gostaria. Em algum momento a passageira pediu ao motorista, para que eles fizessem um caminho diferente para que passassem pelo centro da cidade. O taxista ergueu a sobrancelha surpreso, mas não se opôs e atendeu ao pedido da senhora. Carmen sorriu agradecida para o motorista e se encostou na janela. Faz tanto tempo que eu não venho à cidade, estou vivendo como reclusa há vários anos. A senhora explicou baixando os olhos com vergonha. Bruno acenou com a cabeça compreensivamente, sentindo uma forte empatia por sua passageira. O homem percebeu que estando sozinha nesta vida, a senhora Cavalcanti foi privada de todos aqueles momentos agradáveis que as pessoas de sua idade costumavam ter. Olhando para as ruas e casas com interesse, a velha falou de sua juventude com calor em sua voz. Foi ali que Augusto e eu nos encontramos pela primeira vez, disse ela apontando para um café localizado à beira da estrada. A senhora Cavalcanti notou que Bruno sorriu e involuntariamente diminuiu a velocidade deixando a idosa dar uma olhada melhor no prédio. Foi há tanto tempo, já tem quase 40 anos, Carmen Vasconcelos sussurrou com dificuldade em segurar as lágrimas. Sem se reconhecer, Bruno sentiu uma simpatia pela mulher que ele nunca tinha sentido antes por ninguém em toda a sua vida. A senhora Cavalcanti continuou a falar sobre sua vida, compartilhando todos os detalhes com o jovem taxista que ela tinha acabado de conhecer. Somente quando Bruno levou a idosa para o endereço especificado, ele percebeu aonde eles tinham chegado. Depois de parar o carro na entrada do prédio de 3 andares, o taxista não conseguiu segurar as lágrimas. No início Bruno simplesmente não podia acreditar no que seus olhos viam, e só quando ele saiu para a rua, ele percebeu tudo o que realmente estava acontecendo. Então Bruno, aqui é minha parada final, a velha exclamou. Então a mulher tirou a carteira do bolso para pagar o motorista. Vendo isso Bruno parou e balançou a cabeça. Não senhora, você não precisa pagar por esta corrida. Mas você precisa ganhar dinheiro, é o seu trabalho. Você não pode ficar dando carona para pessoas idosas como eu, Carmen disse objetivamente. Mas não importava o quanto a mulher insistisse, Bruno se recusou a receber o dinheiro dela. Obrigado senhora. Você está certa, claro que eu preciso ganhar dinheiro, mas para isso eu tenho vários outros passageiros. Por favor considere isso como um presente meu para você, Bruno respondeu chorando. Como o motorista não tinha outras corridas para o dia, resolveu ajudar a senhora a colocar as malas para dentro. Quando os funcionários da instituição confundiram Bruno com o filho da senhora Cavalcanti, o homem ficou honrado. Com certeza irei te visitar, disse o jovem taxista ao invés de se despedir, tocando a mão da idosa. A caminho de casa, Bruno só conseguia pensar na senhora Cavalcanti, que tinha conseguido mudar sua visão sobre a vida durante seu curto tempo juntos. Vendo como Carmen se alegrava a cada minuto que passava, o homem sentia que nunca mais seria o mesmo. No dia seguinte, Bruno arranjou tempo para visitar a senhora Cavalcanti na casa de repouso assim como ele havia prometido. O jovem também trouxe um buquê de rosas que agradou muito a idosa solitária. Muito obrigado Bruno. Ninguém me dá flores há muito tempo, a senhora Cavalcanti disse com lágrimas nos olhos. Você é mais que bem-vinda senhora, é um prazer. O jovem respondeu baixando os olhos com vergonha. Desde então, Bruno começou a visitar a senhora quase todos os dias. Não é necessário dizer que a idosa ficava extremamente feliz cada vez que ele aparecia. Isso durou cerca de 6 meses, depois aconteceu algo que mudou completamente a vida de Bruno. Tudo começou com o fato de que a saúde da senhora Cavalcanti começou a se deteriorar rapidamente. A velhice e as doenças crônicas fizeram seu trabalho, e a infeliz senhora pôde sentir que lhe restavam apenas alguns dias de vida. Um dia durante mais uma visita com Bruno, a senhora Cavalcanti entregou a ele um molho de chaves. Leve elas. Agora minha casa pertence a você, eu já cuidei de toda a papelada. As lágrimas brotaram nos olhos de Bruno. A princípio o homem pensou em rejeitar sua oferta, mas quando ele viu os olhos da idosa, ele não se atreveu a discutir e obedientemente pegou as chaves. Mas tenha em mente Bruno,
se você quiser usar a lareira, certifique-se de inspecioná-la completamente primeiro. Carmen acrescentou por alguma razão. O jovem taxista não entendeu por que a velha enfatizou tanto aquilo, e rapidamente esqueceu o aviso. E no dia seguinte, Bruno acordou cedo com um telefonema. O homem pegou o telefone e ficou arrasado com a notícia que tinha acabado de receber. A enfermeira de plantão disse a Bruno que Carmen Cavalcante havia falecido meia hora atrás. O jovem taxista cobriu o rosto com as mãos e chorou. Durante o tempo juntos, ele se apegou a Carmen Cavalcante e passou a tratá-la como uma parente próxima, e agora que soube de sua morte, Bruno sentiu a dor de perder um ente querido. O homem assumiu a responsabilidade de fazer todos os preparativos para o funeral, certificando-se de que tudo fosse feito corretamente, e de que a idosa fosse homenageada da maneira que ela merecia. 3 meses se passaram, e durante esse tempo, Bruno passou pela casa da senhora Cavalcante algumas vezes, para se certificar de que tudo estava em ordem. Já era outono e estava ficando bem frio. Quando ele decidiu acender o fogo na lareira, Bruno se lembrou da advertência de Carmen. Pegando a lanterna, o homem examinou cuidadosamente a lareira e viu um nicho estranho na parede de tijolos. "O que é isso?" o homem exclamou colocando a mão no esconderijo. Lá, ele encontrou uma espécie de pacote embrulhado com fita adesiva. Rasgando o pacote, Bruno encontrou vários tipos de pacotes de dinheiro amarrados com um elástico. "Ó céus, há tanto dinheiro aqui!" ele sussurrou segurando sua cabeça. Isso era provavelmente todas as economias da senhora Cavalcante, que ela cuidadosamente guardou ao longo de sua vida. A quantia era impressionante e a visão disso deixou Bruno tonto. Tendo agradecido mentalmente a senhora Cavalcante, o homem doou parte do dinheiro para a casa de repouso, e usou o restante para fazer todos os reparos necessários na casa da falecida senhora. Não se passou um dia, sem que Bruno agradecesse mentalmente a Carmen Cavalcante por mudar sua vida para melhor, e mostrar pelo exemplo dela que a velhice não é motivo para deixar de ser gentil. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela, e se você acha que valeu a pena Bruno ter sido gentil com Carmen. Também deixe um like no vídeo, se inscreva para não perder os próximos vídeos, e veja outra história aqui no canal. Grande abraço!